Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos dando início, né, à primeira videoaula do curso de Fenômenos de Transportes, a transferência de calor, né, ah, apresentando a parte de introdução aos mecanismos de transferência de calor. Basicamente, a gente vai comentar um pouco sobre os mecanismos de condução de calor, convecção de calor e radiação térmica, né? Primeiramente, antes de comentar sobre os mecanismos, né, dar uma visão sobre o enfoque da transferência de calor na termodinâmica, né, e na área de transferência de calor, na área de transportes. Né. Na termodinâmica, né, há uma preocupação com os estados termodinâmicos que delimitam o processo. Tá? Então, a transferência de calor ela é vista como um fenômeno de fronteira. Né? A análise do ponto de vista termodinâmico ela é mais global. Né? As interações ocorrem entre dois estados termodinâmicos através de calor ou trabalho, com o domínio do equipamento, dispositivo ou local que está sendo estudado. Então, a transferência de calor ela é vista como um fenômeno de fronteira. Né? E na termodinâmica não há uma preocupação com a natureza dessa interação. Qual é o mecanismo de transferência de calor que está fazendo com que um estado termodinâmico vá de um ponto 1 até um ponto 2. O que é importante é que a energia está cruzando a fronteira e está modificando o estado termodinâmico. Né? Em transferência de calor, o enfoque é muito mais localizado. Né? A transferência de calor estuda o processo de transferência de energia entre meios com diferentes níveis de energia térmica. Né? A transferência de calor é a energia em trânsito ocasionada por uma diferença de temperatura e está preocupada com o processo de desequilíbrio entre dois estados termodinâmicos. Então, na análise que a gente tem em fenômenos de transporte, é uma preocupação muito maior com como que a gente faz para fornecer uma determinada quantidade de energia para um dispositivo, né? Para levar ele de um estado termodinâmico para outro. Então, há uma preocupação muito maior com o processo de desequilíbrio. Né? Por exemplo, num gerador de vapor, a gente tem preocupação em quantos tubos vai usar para trocar calor do aquecimento, né? Um gerador, água tubular ou flame tubular, né? Para a água que está sendo aquecida, né? Sendo levada de líquido comprimido até vapor superaquecido, por exemplo. Tá? Há uma preocupação muito maior com as questões localizadas, tá? Ao contrário da termodinâmica, que tem uma visão mais global do processo. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Né? Na termodinâmica, por exemplo, o boiler aqui, né? A quantidade de energia que leva o fluido de um estado 1 para o estado 2, a transferência de calor é vista como um fenômeno de fronteira, a quantidade de energia que está sendo fornecida para levar esse fluido de trabalho, né, de um estado 1 para o estado 2. Aqui, na análise de transferência de calor, esse gerador de vapor ele tem uma preocupação maior, por exemplo, se a queima do combustível ocorre num tubulão, tipo um gerador do tipo flame tubular, né? E a água está sendo aquecida em piscina, ela está evaporando, ou se a água passa por dentro de tubos, né? E o fogo acontece do lado externo, né? Numa caldeira, tá? Quanto que está sendo trocado de energia por convecção, quanto que é trocado por radiação, né? É uma preocupação mais localizada, né? Com o processo de desequilíbrio entre dois estados termodinâmicos. A visão é muito mais de projeto, muito mais localizada. Né? Não se está comentando que uma análise é menos ou mais importante que a outra, mas há uma diferença entre as abordagens. Né? Aqui a gente tem um exemplo de um condensador evaporativo. Né? Aqui, na análise termodinâmica, a gente consegue montar um balanço
de massa e um balanço de energia, que permite a gente ter uma visão bastante global do equipamento, né? Ao passo que em transferência de calor a visão acaba sendo mais localizada. Aqui a gente tem um exemplo de um condensador evaporativo, né? O feixe de tubos, né? Isso aqui é uma análise termográfica, né, da distribuição do campo de temperaturas, e a gente consegue chegar à constatação, tem um e outro coletor aqui, é que essa última fileira de tubos não precisaria ser utilizada, porque a temperatura aqui nessa última fileira de tubos é muito próxima à temperatura do ambiente. E se nós tivéssemos o coletor localizado no lado esquerdo aqui, nós teríamos talvez um projeto térmico mais econômico. Tá? Distribuição de escoamento, né, em feixe de tubos, quanto que cada fileira de tubos troca de calor com escoamento, isso afeta muito o projeto térmico. Vamos dizer que, por exemplo, essa última fileira de tubos quase não trocasse calor. Não faria sentido nós construirmos ela e ter um gasto de material muito grande. Tá? Então, o enfoque da transferência de calor acaba sendo bem mais específico. Tá? Bom, vocês já devem estar bastante acostumados, né, em ouvir falar sobre os mecanismos de transferência de calor. Né? Então, quais são esses mecanismos? Né? Basicamente são três: a condução, né, que ocorre dominantemente em sólidos ou fluidos estacionários, né? A escala de tempo depende da escala molecular, então o processo acaba sendo, principalmente em fluidos estacionários, né? Acaba tendo uma escala de tempo muito grande, né? Até a energia ser transmitida em nível molecular, né? Em sólidos, principalmente sólidos metálicos, esse processo ocorre de forma mais rápida. Né? A convecção, né, consiste na troca relacionada a escoamento de fluidos ou gases sobre superfície. Né? Tem escoamento sobre uma superfície, a superfície está a uma temperatura diferente do fluido, né? E ocorre a troca térmica pela convecção, que é uma associação entre a advecção, que é o movimento global do fluido, e a difusão, né, que é a condição nos fluidos. Tá? Essa escala de tempo, né, ela depende da velocidade do escoamento, em geral é uma ordem de grandeza ao menos mais rápido que a condução. Né? Se, por exemplo, a condução demora alguns dias, a convecção demora algumas horas, por exemplo. Tá? E a radiação térmica, que é o último mecanismo, né, ela independe de um meio material para se propagar, né? A energia é transferida através de emissão de ondas eletromagnéticas, então isso ocorre numa escala instantânea, né? Já que as ondas eletromagnéticas elas são transportadas na velocidade da luz. Né? Então o processo ocorre de forma instantânea. Tá? Com relação à condução, alguns aspectos fenomenológicos, né? Os processos estão relacionados à atividade atômica e molecular. Né? A transferência de energia ocorre das partículas mais energéticas para as menos energéticas, mesmo em colisões entre moléculas. Né? A transferência de energia ocorre através de movimento de translação, rotação e vibração molecular. Né? Com relação à transferência de energia das partículas mais energéticas para as menos energéticas, né? Essa análise é feita em termos médios. Essa figura aqui ilustra, tá? Uma região, uma parede ou um fluido estacionário, né, entre duas temperaturas. Aqui, por exemplo, a temperatura T1, que é superior a T2. Se nós fizermos uma linha média aqui, na média, tá, as moléculas estão transportando energia de T1 para T2. Tá? Mesmo que tenha alguma molécula que esteja se movimentando, aqui transferindo energia, esteja se movimentando do meio frio para o meio quente, na média, né, tem mais transporte do meio quente para o meio frio. Tá? Temperaturas mais altas estão associadas a energias moleculares mais elevadas.
Tá? Na presença de um gradiente de temperaturas, a transferência de energia por condução ocorre no sentido da diminuição da temperatura. Ultimamente tem se trabalhado muito com a ideia de reticulados, né? de moleculares, né? Por exemplo, uma molécula tem energia, ela vibra, rotaciona e translaciona, e ela induz, né, esses outros movimentos nas moléculas adjacentes, transferindo energia, né? Exemplos de aplicações em condução, né? Isolamentos térmicos de residências, né? Então, aqui quer se evitar, né, a condução de calor, né? Isolamentos térmicos de linha de vapor e refrigeração, né? Que se vê a tubulação de uma linha de fluido refrigerante, né? E o escoamento do fluido refrigerante a uma temperatura bastante baixa. Nota-se que a temperatura é baixa porque aqui na voluta da bomba você pode observar que há uma formação de gelo. Essa formação de gelo deve-se a vapor de água presente no ambiente externo aqui, né, que é condensado e depois solidificado, né? Então tem a formação do gelo, o gelo depois não aumenta mais porque o gelo acaba atuando como um isolante térmico, né? E fica essa camada no entorno aqui da voluta, né? Aqui se vê a válvula, um tubo bastante pequeno, né? E um isolamento bastante grande. Então, isolamentos, a condução tem uma aplicação bem importante, né? Resfriamento de encapsulamento de circuitos eletrônicos, por exemplo, não tem espaço para cura e você tem processadores com geração de energia. Pega, por exemplo, os ultrabooks, né? Tem um espaço muito pequeno, muito compacto, e você tem que colocar trilhas de material de alta condutividade para remover essa energia. Tá? Superfícies aletadas ou estendidas, tem um bloco de um motor, né? Uma forma de aumentar a taxa de transferência de calor é através do aumento da área de troca térmica. Então, se constrói em superfície estendida, isso é muito comum, tá? Nos problemas de equipamentos térmicos, né? Para que a área de troca térmica seja aumentada, né? A troca em cada uma dessas aletas, né, ocorre por condução e das superfícies das aletas para o escoamento por convecção, né? Além disso, né, a transferência de energia térmica no interior de sólido com processo de tratamento térmico, por exemplo, recozimento, o processo de têmpera, né? A microestrutura do material ela é dependente da velocidade com que a troca térmica ocorre, né? Do material para o ambiente externo. Então, dependendo do tipo de microestrutura que se deseja, né? Se resfria ao ar, ou se resfria com água ou com óleo, né? Cada um tem um coeficiente de transferência de calor por convecção diferente. Isso afeta a velocidade de troca térmica aqui nesse componente. Acontecimentos do cotidiano, por exemplo, na cozinha, né, aquecimento de panela, né, que tem material metálico, e esse material aqui ele é não metálico, material polimérico, né. Esse material, como tem uma difusividade térmica maior, né, a razão entre condutividade e capacidade térmica, né, e tem uma flutuação no tempo muito maior, né? Enquanto esse material aqui tem uma flutuação no tempo muito maior, muito menor. Então, o que acontece é que rapidamente esse material varia a sua temperatura, de forma que a gente não consegue nem manusear, né? Enquanto esse material do cabo a gente consegue manusear ele, né? Contudo, depois que se termina de cozinhar, se for realizar o resfriamento da panela para lavar, por exemplo, esse material rapidamente está frio e esse material ainda está aqui. Então ele tem uma inércia térmica maior do que esse material aqui. O mesmo exemplo acontece com a água no mar, né, e a areia na praia, né. No dia de verão, rapidamente, né, a areia se
fica quente, ou se nubla, fica bastante fria, né? Enquanto a água, às vezes, passa o dia inteiro aquecendo e só à noite vai ficar quente, né? Tem uma inércia térmica muito maior do que na areia, né? Utilização de instrumentos de medição térmica, né? Termômetros, termostatos, né? Bastante uma dependência bastante grande do processo de condução de calor, né? Com relação à descrição matemática, né? A modelagem de fluxo de calor e taxa de transferência de calor foi obtida fenomenologicamente, né? O fluxo de calor ele é proporcional ao gradiente de temperaturas, então aqui esse desenho aqui ilustra, tá? Uma parede plana com uma diferença de temperaturas entre T1 e T2, né? O fluxo de calor vai ocorrer espontaneamente, né? Do meio quente para o meio frio, né? Também atendendo à segunda lei da termodinâmica, né? Então, esse fluxo de calor vai depender dessa variação do campo de temperaturas em função do espaço, que é o que a gente chama de gradiente de temperatura. Então, o fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura, só que para cada material diferente, você tem um fluxo de calor diferente. Então, precisa de uma constante proporcionalidade, que é uma propriedade de transporte, que é a condutividade térmica. Então, o fluxo de calor passa a ser dado por menos o produto da condutividade térmica vezes o gradiente de temperaturas, né? Esse sinal de menos aqui é só para corrigir o sentido físico, no sentido que na diminuição de temperaturas, esse fluxo de calor tenha uma magnitude positiva, né? O que faz sentido do ponto de vista físico. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso no capítulo 2, tá? Vai repetir um pouco sobre isso no capítulo 2, mas já fiquem cientes que esse sinal negativo é somente para corrigir o sentido físico, né? E a taxa de transferência de calor, né? Vejo que a representação da taxa de transferência de calor é diferente da do fluxo. Cada linha dessa daqui representa uma divisão por uma unidade de comprimento, tá? Então, fluxo é dado por uma unidade de taxa por área, né? Watt por metro quadrado, né? Por exemplo. Tá? E a taxa de transferência de calor é dada em termos de taxa, que só watt, né? Então multiplica por uma área aqui. Essa área é a área normal ao fluxo de calor. Então, por exemplo, aqui nós temos um fluxo de calor na direção x, tá? Essa área vai ser a área do plano YZ, né? Então a altura vezes a profundidade. Tá? Com relação à convecção, que é o outro mecanismo de transferência de calor, tá? O mecanismo de transferência de calor por convecção abrange principalmente dois mecanismos, né, de difusão e advecção global do fluido. Difusão é o mesmo mecanismo da condução, né, então bem próximo aqui da parede, né, na região de parede, vamos dizer que tem um escoamento sobre uma parede. Próximo da região da parede, né, você tem uma velocidade praticamente nula, né, ou nula, né? Então, nessa região, como não tem movimento de fluido, a troca térmica ocorre dominantemente por difusão, né? Quanto mais longe da parede, a troca começa a ocorrer muito mais pelo movimento global do fluido, pelo transporte devido ao movimento do fluido. Esse transporte devido ao movimento do fluido é chamado de advecção, tá? Enquanto essa transferência de energia bem próxima da parede, que ocorre sem movimento do fluido, é a difusão do calor, ou a condução. Em fluidos a gente chama de difusão. Tá? Um conceito bastante importante em convecção é o conceito de camada limite. Né? Então, a gente tem duas camadas limite para o problema de transferência de calor por convecção, sem levar em consideração a questão do transporte de massa, por exemplo. Né? Você tem a camada limite fluidodinâmica, do campo de velocidades. Tá? Então, nessa camada limite, tá? Considerando, por exemplo, um escoamento de um perfil de velocidades constante sobre uma placa plana, a gente sempre começa com placa plana porque é mais fácil de nós visualizarmos. Né? Vai haver uma região, né, que é chamada de região da camada limite, onde esse campo de velocidades vai variar da velocidade na parede até a velocidade da corrente livre. Né, que é esse o infinito aqui. Então, bem no início aqui, o que acontece? Você tem um espaço
bastante pequeno para variar de 0, por exemplo, até o infinito. Então você tem um gradiente bem intenso de velocidades aqui. Tá? Se o gradiente de velocidades é intenso, a tensão de cesariamento, que é diretamente proporcional ao gradiente de velocidades, também vai ser bastante grande. Então você vai ter uma tensão de cesariamento bem grande e ela vai diminuindo ao longo de x. Tá? O que acontece aqui, essa espessura da camada limite, ela também vai aumentando ao longo de x. Tá? Então, a camada limite fluidodinâmica é uma região onde a presença da parede afeta a distribuição do perfil de velocidades aqui. Tá? Isso acontece por campo de velocidades e também acontece por campo de temperaturas. Então, também existe uma região chamada de camada limite térmica para o campo de temperaturas. Então, considerando, por exemplo, um escoamento, uma temperatura constante, vamos lá, 10 graus, por exemplo. Tem um escoamento que carrega ela, incide sobre essa superfície está a uma temperatura de 40 graus Celsius. No início, né, você vai ter uma região bem pequena aqui, né, para variar entre 40 e 20 graus Celsius. Então, você tem um gradiente bem intenso de temperaturas. Faz com que o coeficiente de transferência de calor por convecção esteja bem grandão e aí depois ele vai caindo. O que acontece ao longo de x, essa espessura da camada limite, tanto a térmica quanto a fluidodinâmica, ela vai aumentando, né? Você vai dando um espaço maior para que a variação ocorra de TS até T infinito. Tá? Bem próximo da parede, o que acontece? Se a gente analisar o perfil de velocidades, bem próximo da parede, a velocidade é praticamente zero. Tá? Se a velocidade é praticamente zero, aqui a troca térmica ocorre dominantemente por condução. Tá? Então a gente pode aplicar a lei de Fourier aqui em y igual a zero aqui, né? Para determinar o fluxo de calor. Né? Conforme vai se afastando, a troca térmica ocorre dominantemente por advecção. Tá? Essa região aqui é a região da camada limite térmica. E a camada limite fluidodinâmica e a camada limite térmica, elas não necessariamente possuem interação uma com a outra. Tá? Então, a contribuição dada pela difusão ela é dominante próximo à região superficial, onde a velocidade do fluido ela é baixa. Tá? Bom, as camadas limite fluidodinâmica e térmica, tá? Elas são independentes, né? Elas não dependem necessariamente uma da outra, dependem muito do tipo de fluido que se tem. Por exemplo, se você tem um fluido tipo ar, que o número de Prandtl é aproximadamente 1, as espessuras de camada limite fluidodinâmica e térmica são aproximadamente iguais, mas se você pega um fluido mais viscoso, tipo água, por exemplo, né? Cujo número de Prandtl é igual a 6, o número de Prandtl é uma relação entre a viscosidade cinemática e a difusividade térmica do material. Né? O fluido é muito viscoso, então essa viscosidade aqui acaba sendo muito grande, então o número de Prandtl é grande. Isso faz com que a espessura da camada limite fluidodinâmica seja, em geral, bem maior do que da camada limite térmica. Isso afeta a transferência de calor próximo da região superficial. Né? Então há uma influência bastante grande do tipo de fluido de trabalho sobre a troca térmica, sobre o comportamento físico do escoamento. Tá? Com relação à classificação da convecção, ela pode ser classificada quanto à sua força motriz, né? Como o escoamento ele é movido. Tá? E ele pode ser classificado em convecção forçada, né? Quando alguma forçante externa, uma bomba, um ventilador, movimenta o fluido, né? Ou por convecção natural, quando apenas a diferença de temperatura faz com que haja uma diferença de massa específica do fluido ao longo do domínio, né? E essa diferença de massa específica faz com que o fluido naturalmente se movimente. Tá? Então, nessas situações, né, você tem um problema de convecção natural, porque o movimento é causado pela diferença de temperaturas. Né? E você pode ter também uma convecção mista, que é um mecanismo híbrido entre os dois. A convecção natural contribui para o movimento, mas a convecção forçada também. Tá? Então não é dominado nem por uma forçante externa e nem única e exclusivamente por causa da diferença de temperatura dentro do domínio. Né?
Além da transferência de energia sensível, a gente ainda tem a troca por calor latente, né, que é muito mais intensa. A grande maioria dos equipamentos térmicos são projetados para atuar em mudança de fase, né, e a gente pode ter a troca por calor latente por ebulição, né, onde o fluido passa de líquido para o estado de vapor, né, tem uma formação, né, um aquecimento de formação das bolhas aqui de vapor no fundo aqui, né, tem um aquecimento, vai formando as bolhas ficam mais leves e vão subindo em direção à superfície aqui. Tá? Ou a troca de calor latente por condensação, onde o fluido passa do estado de vapor para o estado líquido. Né? Por exemplo, aqui tem uma garrafa fria, né? E o vapor de água no entorno aqui começa a condensar na superfície da parede. Tá? Exemplos de aplicações, né, em convecção, motores de combustão interna, né, resfriamento de processadores, né, de encapsulamento de circuitos eletrônicos, uso de coolers, né, em diversos trocadores de calor, condensadores, evaporadores, resfriadores, né, problemas de fenômenos naturais, por exemplo, formação de chuva, né, formação de vapor aqui, depois chega numa região mais fria aqui, né, começa a ter a condensação, depois forma a precipitação e tal. Né, então, o próprio ciclo da chuva está relacionado com a transferência de calor por convecção. Né. Tiragem em chaminés, né, você tem um processo de tem a formação de gases, né, aquecidos, né, você pode linkar através de uma chaminé, né, numa região de baixa pressão e baixa temperatura. Isso faz com que esse fluido se movimente em direção a essa saída aqui e seja liberado nesse ponto de menor pressão, mais baixa temperatura. Tá? Bom, como que a gente descreve matematicamente, né, a convecção? Tá? Tanto a taxa quanto o fluxo de calor é dado através da equação constitutiva de Newton, que também foi observado. Tá? O fluxo de calor, que duas linhas é dado pelo produto de um coeficiente de transferência de calor por convecção e uma diferença de temperatura. Por exemplo, o escoamento sobre uma superfície, né, vai ser o produto de H vezes o ΔT, a temperatura da superfície, e o T infinito. Tá? Então, aqui dado em watt por metro quadrado. Tá? A grande questão aqui é como determinar esse H, o coeficiente de transferência de calor por convecção. Isso acaba sendo muito uma caixa preta dentro dos problemas de convecção e é o grande desafio da convecção é determinar esse coeficiente. Tá? A taxa de transferência de calor, esse cara aqui é dado em watt por metro quadrado, o fluxo, né? A taxa de transferência de calor é dada pelo produto de H vezes a área vezes a diferença de temperaturas. Essa área é a área que o escoamento está, a área da superfície exposta ao escoamento. Por exemplo, uma placa plana é a área da superfície da placa. Um cilindro, né, seria o produto do perímetro vezes a profundidade. Tá? E o grande segredo, o grande mistério é a determinação desse coeficiente de transferência de calor por convecção, ou também chamado de coeficiente de película. Essa tabelinha aqui, tirada do nosso livro-texto do Entropeira, ele ilustra bem o tipo de processo e o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção. Então, por exemplo, para problemas de convecção natural, em gases esse H pode variar entre 2,25, em líquidos entre 50 e 1000, na convecção forçada entre 25 e 250 e em líquidos entre 100 e 20 mil. Então tem uma variação muito grande. Né? Puxa, eu tenho um processo de um escoamento com convecção forçada com um líquido. O que eu pego? Pego 100? Pego 20 mil? Né? Muito difícil definir isso. Né? Então, ainda se estuda muito hoje a respeito disso para saber, nos mais variados processos que se tem, quais são os valores mais aproximados, né, com uma incerteza menor possível. Né? Existem várias correlações obtidas para isso, que nós vamos ver ao longo do curso, né,
para a determinação desses coeficientes de transferência de calor. Na verdade, para a obtenção de um adimensional desse coeficiente de transferência de calor, que é denominado número de Nusselt. Né? Para problemas com mudança de fase, de ebulição e condensação, vejo que o H varia entre 2.500 e 100.000. Né? É uma ordem de magnitude muito maior do que os problemas de convecção forçada, né? E do que a grande maioria dos problemas de convecção, de convecção natural e maior do que muitos casos de convecção forçada. Tá? Isso é muito importante porque é o seguinte, quanto maior o H, menos área eu preciso construída de um equipamento para conseguir ter a mesma quantidade de energia sendo trocada. Tá? Então, o que se vê é que a grande maioria desses equipamentos térmicos, pega aparelho de ar-condicionado, né, a unidade condensadora, são compactos porque a troca térmica ocorre dominantemente nessa região aqui. Qual é o grande problema, né, de determinação do coeficiente de transferência de calor por convecção? Ele possui dependência de várias coisas. Por exemplo, da geometria de superfície. Se eu tenho um feixe de tubos com arranjo alinhado e alternado, eu já tenho diferença considerável no coeficiente de transferência de calor por convecção. Tá? Eu tenho dois tubos alinhados, eu vou ter uma um coeficiente de transferência de calor completamente diferente se eu tenho dois tubos em paralelo aqui. Tá? Então, há uma dependência bastante grande de geometria de superfície. Tá? Além disso, há uma complexidade física muito grande do escoamento aqui. Tem um videozinho mostrando um escoamento externo simulado com simulação numérica direta. Tem a formação de esteira, de vórtices aqui. Né? Se eu botar um outro cilindro aqui atrás, vai ser completamente perturbado pela presença do cilindro da frente. Então, isso dificulta muito a estimativa dos coeficientes de transferência de calor. Uma dependência temporal, uma dependência espacial. Né? É altamente complexo determinar esse H. Tá? Então, uma das dificuldades é que tem uma variação muito grande por geometria. A outra, os fenômenos físicos dos escoamentos envolvidos são muito complexos. Tá? Aqui também mostra uma dependência de geometria, mas aqui é por coeficiente de arrasto. Né? Ilustra os perfis aerodinâmicos de carros ao longo do tempo, quanto se evoluiu, né, para diminuir o coeficiente de arrasto, porque um outro problema em trocadores de calor, por exemplo, é o dimensionamento do sistema motriz. Né? O sistema troca bastante calor, mas ele é ineficiente do ponto de vista de dimensionamento de bombas e tal. Né? Então tem que tomar um certo cuidado com isso também. Tá? Dependência forte de propriedades termofísicas do fluido. Né? Aqui mostra os campos de velocidade, onde vermelho representa as maiores magnitudes, né, e azul as menores magnitudes. Né? Enquanto aqui a distribuição do campo de temperaturas, né, onde vermelho representa a maior temperatura e azul a menor. Tá? A gente pode ver aqui uma espessura de camada limite para um número de Prandtl de 0,071. Conforme a gente aumenta esse número de Prandtl, a espessura da camada limite fluidodinâmica aumenta um monte e de temperaturas diminui um monte. Né? O que acontece quando você diminui essa espessura de camada limite térmica? Você tem uma variação, a mesma variação de temperatura num espaço muito menor. Então você tem gradientes muito mais intensos e a troca térmica é muito maior. Então tem uma variação com o tipo de fluido, né, do coeficiente de transferência de calor também. Então o coeficiente de transferência de calor depende do número de Prandtl, que é o grupo adimensional que representa, né, a questão do fluido. Né? Nesse caso, a gente vai ver com mais cuidado, né, ao longo do curso. Né? Há uma dependência de geometria, uma dependência do escoamento em si, né? Da natureza do escoamento. Por exemplo, o escoamento está com um escoamento laminar ou um escoamento turbulento. Né? Uma dependência muito grande disso. As correlações de número de Nusselt para escoamento turbulento e para escoamento laminar são diferentes. Tá? Pode ter mais ou menos uma mesma cara, só que os coeficientes usados no cálculo do número de Reynolds, por exemplo, são completamente diferentes. Tá? Então,
há uma dependência muito forte de vários parâmetros. Por isso é tão difícil determinar o coeficiente de transferência de calor por convecção. No início do curso, nós vamos trabalhar em problemas de balanço de energia, onde esse H é um dado do problema. Posteriormente, lá no capítulo 6 e 7 do nosso livro de texto, né, esse H passa a ser uma variável que deve ser encontrada no problema. Tá? Então, a gente vai montar esse Lego ao longo do curso. Tá? E o último mecanismo de transferência de calor é o mecanismo de radiação térmica. Tá? Alguns aspectos fenomenológicos sobre a radiação térmica. Primeiro, a transferência radiante é a ciência responsável pelo estudo da transferência de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Então, a energia é transferida instantaneamente. Né? A energia do campo radiante não requer um meio material para se propagar, por sorte nossa, né? Que a energia é emitida do Sol para a Terra através do vácuo. Né? Então, a energia que incide aqui é a energia radiante. Né? Toda matéria que se encontra a uma temperatura não nula, maior do que 0 Kelvin, né? Pode emitir energia radiante, desde superfícies sólidas até determinados gases e líquidos, exceto gases monatômicos. Os gases monatômicos eles são transparentes à energia radiante, então a energia radiante cruza eles sem ter qualquer interferência, sem ter espalhamento, sem ter absorção, sem ter emissão, tá? Ou emissividade, né? Esse mecanismo ele é dominante a elevadas temperaturas e, em função do fluxo radiante, ser dependente da quarta potência de temperatura. Nós vamos ver através da lei de Stefan Boltzmann, né, que o fluxo de calor, o poder emissivo, né, ele depende da temperatura em Kelvin na quarta potência. Tá? A radiação térmica ela depende do comprimento de onda do espectro de radiação. Isso complica bastante a análise. Tá? A gente pegar aqui, esse aqui é um espectro de energia, né? Para várias ondas, com vários comprimentos de onda. Entre 10 na menos 1 e 10 na 2, entre 0,1 micrômetro e 10 na 2 micrômetro, 100 micrômetro, tá? Nessa região com ondas com esse comprimento, ocorre radiação térmica. Não tem transferência de calor devido à radiação térmica. Tá? Fora dessa faixa não ocorre radiação térmica. Essa faixa aqui entre 0,4 e 0,7 é a faixa do visível, que nós enxergamos. Eu estou enxergando uma superfície vermelha, ou uma superfície verde, ou uma superfície azul. Né? Então, o que acontece? Às vezes a gente enxerga, por exemplo, uma superfície negra, que é a superfície ideal do ponto de vista de absorção e emissão de energia radiante, mas nessa faixa aqui, né, da faixa do visível, ela pode ser uma superfície negra, mas nessas outras regiões, ela pode ser uma superfície branca que emite pouca quantidade de energia radiante. Tá? A radiação térmica, ela também depende da direção de emissão. Né? Eu tenho uma superfície, na direção normal ela tende a emitir mais energia radiante, conforme ela vai se aproximando das direções mais longe do normal, ele vai emitindo menos energia radiante. Tá? Muito provavelmente a gente enxerga entre 0,4 e 0,7 micrômetros, né? Porque a distribuição do poder emissivo no Sol, que está uma temperatura de 5.800, tem o seu pico, né, justamente nessa faixa aqui, entre 0,4 e 0,7 micrômetros, né, em 0,55. Muito provavelmente a nossa visão se adaptou, né, a enxergar nessa faixa em torno do pico de emissão de energia radiante. Se a gente integrar essa curva aqui, pegar essa área abaixo da curva aqui, a gente tem a quantidade de energia transferida em todos os comprimentos de onda. Tá? Essa dependência espectral é algo que complica muito o problema. Em geral, o que se faz, né, para balanço de energia? Se trata a superfície como uma superfície cinza, uma média, né,
em todos os comprimentos de onda. Né? Alguns exemplos de aplicação, né, de radiação térmica, né, conversão de energia solar em energia mecânica. Essa imagem aqui ilustra um dispositivo chamado de chaminé solar. Tá? Essa chaminé solar consiste num filme, num filme plástico, um filme de vidro, né? Não plástico, porque as dimensões aqui são enormes, né? Tem incidência de energia radiante no comprimento de onda que incide, né, sobre essa superfície, na maior faixa lá na região do visível, né? Ele transmite, né, a energia incide sobre o solo, muda-se o comprimento de onda. Quando retorna ao filme plástico, retorna num outro comprimento de onda, uma outra faixa de comprimentos de onda em que o plástico não transmite mais. Então a energia fica retida, começa a haver um aquecimento do solo, né? Esse solo fica aquecido e o fluido no entorno, o ar no entorno também começa a aquecer. Isso faz com que esse ar aquecido precise ir para algum lugar, né? Tem uma chaminé aqui no centro, ligado numa região de baixa pressão, então a tendência é que ele se desloque para essa região central aqui. Nessa região aqui embaixo tem uma turbina eólica, né? E esse movimento do fluido faz com que essa turbina eólica comece a rotacionar. Quando há esse movimento desse fluido aquecido para cá, ele também gera uma depressão aqui no entorno da periferia aqui do coletor, e ele succiona mais ar dessa região externa, né? Então esse escoamento sai aqui da chaminé e tende a depois ser succionado de volta aqui e começa a ter um movimento bastante intenso de ar, né? Expandindo por uma turbina e se convertendo energia em energia elétrica, né? Coletores solares para aquecedor de água, né? Sistemas de propulsão, muito importante contabilizar quanto de energia radiante está sendo trocada, né? Para dimensionamento de sistemas motrizes, né? Também sistema de resfriamento, né? Dessas turbinas, né? Quanto que vai se colocar de material isolante, porque senão toda essa carcaça da turbina vai para o espaço, né? Problemas de estufas agrícolas, né, para cultivo, né? Também é o mesmo princípio lá, né? Permitir um microclima aqui que seja que permita, né, a plantação e tal, né? Permite algum tipo de cultivo, né? Dispositivos de visão noturna, como todo corpo emite energia radiante, né? A gente também emite energia radiante, né? E esses dispositivos eles convertem a energia radiante que chega para uma faixa do visível, né? Claro que não convertem tudo, né? Mas é suficiente para que a gente consiga, que as pessoas consigam visualizar, ter uma ideia das imagens de onde está uma pessoa, por exemplo. Tá? Bom, com relação às propriedades radiantes, né? Uma das principais propriedades radiantes é a emissividade. Tá? É uma propriedade radiante que especifica o quão bem um corpo real emite energia radiante em comparação com um corpo negro, que é chamado de superfície ideal. Tá? O poder emissivo de um corpo negro é dado pelo produto entre uma constante, chamada constante universal de Stefan Boltzmann, dada por 5,37 vezes 10 na menos 8 watt por metro quadrado Kelvin na quarta, vezes a temperatura da superfície elevado na quarta potência. Essa temperatura deve ser calculada em Kelvin. Ao contrário do que acontece na equação constitutiva de Fourier para condução e na equação constitutiva de Newton, que você pode, depende da variação, você pode calcular tanto com graus Celsius quanto com Kelvin. Né? Aqui não, aqui você precisa definir com a temperatura em Kelvin. Tá? O poder emissivo de uma superfície real vai ser dado pelo produto entre a emissividade, que é uma propriedade radiante, o sigma e a temperatura superficial na quarta. Então, a emissividade pode ser definida como a relação entre o poder emissivo de uma superfície real e da superfície ideal, que é o corpo negro, onde a emissividade seria igual a 1. Então, a emissividade
é uma propriedade com valor entre 0 e 1. Tá? A absortividade, né, uma outra propriedade radiante, é uma propriedade radiante que define a fração de energia incidente em um corpo e que é absorvida pelo mesmo. Então, a quantidade de energia incide sobre o corpo e essa quantidade de energia que incide sobre o corpo depende de quanto está sendo emitido pelo ambiente externo. Tá? Que é essa componente aqui. A gente chama às vezes de irradiação. Né? Então, a absortividade, né, dada pela razão entre a quantidade de energia que é absorvida numa superfície, né, e a quantidade de energia que é irradiada na superfície. Tá? A refletividade é uma propriedade radiante, né, que define a quantidade de energia incidente que é refletida por uma superfície. Né? Então, a quantidade de energia que a superfície reflete e a quantidade de energia irradiada. E a transmissividade é uma propriedade radiante que define a quantidade de energia incidente que é transmitida pelo material. O que é absorvido fica nas camadas mais próximas da superfície, né? E o que transmite, o que reflete, volta para o ambiente aqui, e o que é transmitido ele passa para o ambiente que ele está dividindo, né? Então são coisas diferentes. Tá? Essas propriedades radiantes elas apresentam uma dependência direcional e espectral. Né? Aqui, por exemplo, tem um gráfico da emissividade em função do ângulo, né? E próximo de 0, que é a direção normal da superfície, tem maiores emissividades. Conforme vai se afastando, né, para ângulos maiores, essa emissividade vai diminuindo. Né? A mesma coisa vale para a absortividade, tudo. E tem uma dependência também de comprimento de onda. Tá? Então, por exemplo, esse material aqui, né, que a gente chama de white enamel, tá? Na faixa do visível, a emissividade dele é 0,3. Né? Então, ele tem a gente enxerga ele em um cinza claro. A gente acha, esse material não absorve muita energia radiante. Mas fora da faixa do visível, ele chega a valores muito altos, 0,9, 0,95. Então, nessa região aqui, longe do visível, ele emite um monte de energia radiante. A mesma coisa acontece com o gelo. Né? A gente acha que o gelo é branquinho, ele não vai emitir muita energia radiante. Chega no final do dia, a pessoa andando no gelo, né, fica toda queimada, porque fora da faixa do visível, ele emite muita energia radiante. Ele poderia ser visto como uma superfície negra. Né? Com relação ao balanço de energia em uma superfície real, né, a quantidade de energia que está sendo irradiada, né, que a superfície está sendo irradiada, pode ser igual à quantidade de energia absorvida, a quantidade de energia refletida e a quantidade de energia transmitida. Então, se nós dividirmos tudo pela quantidade de energia irradiada, que é a máxima aqui, né, a gente tem que a soma das propriedades, a absortividade, a refletividade e a transmissividade é igual a 1. Tá? Para uma superfície que é opaca, a superfície opaca não transmite nada, né? Então ela só absorve e só reflete. Tá? Bom, numa condição idealizada, tá? O balanço de energia radiante que nós iremos utilizar vai ser assumindo a lei de Kirchhoff. Né? A lei de Kirchhoff está relacionada com as habilidades de emissão e absorção de um corpo. Tá? E consiste na situação que você tem uma superfície muito pequena exposta a um ambiente muito maior. Nessas situações, a quantidade de energia que está sendo emitida, tá? Num equilíbrio termodinâmico, vamos dizer que eu tenho uma esfera aqui exposta a um ambiente muito maior, né? Ou um carro exposto na rua. Se o carro tiver a mesma temperatura que o ambiente externo da rua, né? O que acontece é que essa energia que está sendo emitida é igual à energia que está sendo absorvida. Tá? Bom, para um meio externo muito maior do que a superfície que nós estamos analisando. Tá? A quantidade de energia emitida é dado pelo epsilon vezes o sigma vezes a temperatura da superfície na quarta. E a quantidade de energia que está sendo absorvida, né, é dado pelo alfa vezes o sigma vezes a temperatura da vizinhança na quarta potência.
Tá? Se tiver em equilíbrio térmico, né, a vizinhança é igual ao T infinito, né, o sigma também é igual, então a gente pode assumir que a emissividade é igual à absortividade. Nessas situações, tá, você tem uma superfície exposta a um ambiente muito maior, o fluxo radiante na superfície ele pode ser dado pela quantidade de energia que está sendo emitida menos a quantidade que está sendo absorvida, considerando que o epsilon é igual ao alfa. Então a gente tem um fluxo radiante dado por essa expressão aqui, é epsilon sigma, a temperatura da superfície na quarta, menos a temperatura da vizinhança na quarta. Se a superfície tiver uma temperatura maior do que a vizinhança. Essa taxa seria um fluxo radiante saindo, né, da superfície para o ambiente externo. Tá? Então, o fluxo de calor seria dado por essa expressão. E se for o contrário, o ambiente, estou numa esferinha lá num forno. Tá? A temperatura do forno é maior do que a temperatura da esfera. Tá? O fluxo radiante seria epsilon sigma, temperatura do forno na quarta, menos a temperatura da esfera na quarta potência, um fluxo de energia que estaria entrando na superfície, caso a análise seja feita do ponto de vista da esfera. Tá? Aqui algumas referências bibliográficas usadas no texto, né? Esse material é um material a parte introdutória. Então, na próxima videoaula, nós vamos ver a questão dos balanços de energia e depois a gente parte para os exercícios. Então, esse é o fim da videoaula de hoje. Agradeço a atenção de todos e cuidem-se.